Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, o meu canal do YouTube cumpre 7 anos de vida. Quero agradecer a todos vós pelo apoio que me têm dado desde o dia 10 de abril de 2019, data em que comecei a fazer vídeos para o canal. E eu só tinha 14 aninhos. É mesmo como se fosse o mês passado que comecei este projeto. Mas adiante, não sou só eu que comemoro esta data. Quero dar os parabéns aos meus fãs brasileiros pelo facto de hoje o Brasil comemorar 200 anos de independência. E dadas as circunstâncias, no vídeo de hoje farei um breve resumo da independência do Brasil. Portanto, sem mais demoras, vamos a isto! Antes de falarmos sobre a independência do Brasil, primeiro precisamos de analisar um pouco da história do mesmo. Existe uma grande controvérsia à volta deste tema, mas isso será assunto para um próximo vídeo. Adiante! O Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral a 22 de abril de 1500. A sua tripulação desembarcou na atual cidade de Porto Seguro. E com o Tratado de Tordesilhas assinado entre Portugal e Castela em 1494, dava soberania ao nosso país sobre essas terras. No entanto, a verdadeira colonização do Brasil, juntamente com o seu povoamento, só começou 34 anos depois, durante o reinado de Dom João III, a partir da criação de capitanias, sendo estas administradas por capitães donatários, onde tinham de promover por conta própria o povoamento e exploração dos territórios que administravam. Só que existia um problema. Nem todas as capitanias andavam à mesma velocidade. Portanto, para obter uma maior eficácia na administração da colónia, Dom João III criou em 1549 o cargo de Governador-Geral, sendo Tomé Sousa a ocupá-lo, que levou consigo os primeiros jesuítas, dando início à difusão do catolicismo romano na América do Sul. É a partir daqui que o conceito de Brasil surge. Com o passar dos séculos, o Brasil colónia passou por diversos eventos históricos, e gostaria de mencionar alguns. A União Ibérica, os bandeirantes, cujos mesmos exploraram o interior brasileiro para lá do meridiano de Tordesilhas, a ocupação holandesa do Nordeste brasileiro, que subsequentemente originou a crise do açúcar no Brasil, a Guerra da Restauração da Independência, fazendo com que Portugal e as suas colónias abandonassem a União Ibérica, a febre do ouro do Brasil, que levou não só à descoberta de ouro, como também diamantes e outras pedras preciosas. O atual Estado brasileiro de Minas Gerais era o que mais rendia com essa atividade. E por último, a Inconfidência Mineira, conspiração separatista que ocorreu em Minas Gerais, ano de 1789, que muito sucintamente foi uma tentativa de independência da capitania de Minas Gerais do Brasil colónia. Uma vez que resumimos boa parte da história do Brasil colónia, está na hora de falarmos sobre o processo de independência do mesmo e da formação do Império do Brasil. Tudo começou em 1806, através do bloqueio continental que Napoleão Bonaparte solicitou a que todos os países europeus aderissem. Ele tinha como objetivo enfraquecer o Reino Unido pela via económica, seguidamente invadir as Ilhas Britânicas e, finalmente, declarar a hegemonia francesa por toda a Europa. E bem, quase todos os países aderiram, exceto um, Portugal. Não só devido à nossa amizade de longa data com os britânicos, como também devia-se o facto de que estávamos dependentes dos mesmos a nível económico. E bem, o príncipe regente Dom João sentia-se dividido. Se aderisse ao bloqueio continental, perderia o Brasil para os britânicos. Já se recusasse,
perderia a soberania do Reino de Portugal para a França. É importante referir que o Brasil colónia contribuía bastante para o crescimento das receitas do Estado. Protegê-lo era fundamental. Portanto, o que é que o príncipe regente Dom João disse a Napoleão? Perguntam vocês. Muito simples. Ni. Eis o plano. Negociar o máximo de tempo possível com a França, enquanto que se preparavam as embarcações que transportariam a família real para o Brasil. E assim foi, em 1807. Apesar de Portugal ter declarado a sua adesão ao bloqueio continental, já era demasiado tarde. As tropas francesas já estavam dentro de Portugal e a caminho de Lisboa. No entanto, havia um pormenor muito importante. Os espanhóis também estavam a invadir Portugal. Isto deve-se ao Tratado Secreto de Fontainebleau, assinado entre Espanha e França. Muito resumidamente, Espanha forneceria acesso militar às tropas napoleónicas e, ao mesmo tempo, o nosso território seria dividido em 3 partes. A Lusitânia Setentrional, que ficaria sob administração francesa, o Principado dos Algarves, que ficaria sob a administração do ministro espanhol Manuel de Godoy, e, finalmente, as restantes terras ficariam em depósito até que houvesse paz. Só que há aqui um senão. Este tratado só poderia ser posto em prática caso a família real fosse capturada com sucesso, algo que nunca aconteceu. A família real chegou ao Brasil no mesmo ano. Foram acompanhados por entre 10 a 15 mil pessoas e outros objetos de valor, como tapetes, quadros, louças, faqueiros, joias, pratas das igrejas, cerca de 60 mil volumes da Biblioteca Real, ouro, diamantes e o dinheiro do Tesouro Real. Já o reino foi entregue a uma junta de regência. Durante os 14 anos que a família real permaneceu no Brasil, uma das principais medidas tomadas foi a abertura dos portos ao comércio internacional, pondo um fim ao exclusivo colonial que Portugal impunha, permitindo assim o desenvolvimento do território. Outra das medidas que o príncipe regente aplicou foi a nível de infraestruturas, administração e serviços, sendo esses criação do Banco do Brasil, aumento do número de indústrias, criação de províncias e desenvolvimento das áreas da cultura e do ensino, nomeadamente escolas, teatros, bibliotecas, instituições de ensino superior e a publicação de jornais. Com o fim das guerras napoleónicas em 1815, deu-se o Congresso de Viena, onde os líderes europeus reajustariam as fronteiras do continente de modo a manter o equilíbrio. Só que havia um problema. A família real portuguesa permanecia no Rio de Janeiro e não revelava interesse em regressar a Lisboa devido a todas as acomodações que possuíam. A solução que Dom João VI encontrou face a este problema foi promover o Brasil colónia a Reino do Brasil e uni-lo ao Reino de Portugal, formando assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a capital no Rio de Janeiro. Esta medida irritou os portugueses, pois eram agora governados por uma colónia, sem contar que a tirania do general Beresford ficava cada vez mais opressora, dando a impressão de que éramos uma mera colónia britânica. Devido a todo este descontentamento, em 1820, enquanto que Beresford ia ao Brasil para pedir mais verbas ao rei, deu-se no Porto a Revolução Liberal. Uniram-se com os de Lisboa, reinstaurando a Junta de Regência. Seguidamente, enviaram um ultimato a Dom João VI. Ou ele regressava a Lisboa, ou procurava-se outra casa real para governar Portugal. Eventualmente, ele aceitou, deixando o príncipe Pedro no Brasil. Só que as cortes de Lisboa não ficaram por aqui. Exigiram também que Pedro voltasse, seguidamente que a capital fosse movida para Lisboa e, finalmente,
o Brasil perdesse todos os privilégios que adquiriu desde que a família real mudou-se para o local referido. Ora, o príncipe Pedro, ao receber estas exigências por parte de Portugal, que estava nas margens de uma das partes do rio Ipiranga, neste exato dia, há 200 anos atrás, por volta das 16h30, horário local, gritou: Independência ou morte! E assim foi. O príncipe Pedro iniciou o seu reinado a 12 de outubro de 1822 e foi formalmente coroado a 1 de dezembro do mesmo ano, recebendo o título de Dom Pedro I, declarando assim o Império do Brasil. Depois da proclamação da independência, não houve muita coisa que aconteceu. De uma maneira geral, a independência brasileira foi relativamente pacífica. Digo relativamente, pois sim, houve uma guerra de independência, mas não foi nada comparado com a barbaridade que se veria com as colónias americanas de Espanha. Portugal só viria a reconhecer a independência do Brasil em 1825, através da condição que fosse paga uma indemnização de 2 milhões de libras esterlinas. Enfim, não há muito mais para falar da minha parte sobre este assunto. O resto, depois da história. Muito obrigado a todos vós por terem chegado ao final deste vídeo. Tive um grande gosto em fazer este projeto para todos vós. Deem like, subscrevam o canal, partilhem este vídeo com toda a gente que conheçam e tchau!